do cego para poder guiar. Estamos de volta. Hoje a gente está discutindo o aborto e é importante a gente dizer que é claro que falar sobre esse tema é sempre muito delicado e que ninguém é favorável em sã consciência de fazer essa prática. O fato é que a gente está discutindo aqui principalmente, como bem disse a doutora Laura aqui no intervalo, não é se a gente é a favor ou contra o aborto, mas sim se nós somos contra ou a favor da criminalização do aborto, né, nas condições em que ela já é prevista por lei. É isso que a gente está discutindo aqui. Então, o Rafa terminou o primeiro bloco falando muito bem sobre as modificações da legislação que são necessárias, sim, né? É importante que a gente discuta leis que estão há anos e muitas vezes na prática não funcionam muito bem, principalmente aqui no nosso país. É importante aprimorá-las, né, Rafa? Mas de que maneira a gente faz isso para aprimorá-la e não para piorá-la, né? De que maneira a gente pode fazer isso, doutora? Fala um pouquinho para a gente, porque com certeza o PL do aborto, como ficou denominado, não é o melhor caminho. Não, né? Inclusive, assim, existe uma recomendação recente, agora de junho de 2024, do mês passado, da própria Organização das Nações Unidas, para que o Brasil descriminalize o aborto em todas as hipóteses. Né? Então, a gente vê todos os órgãos internacionais, né, os comitês de combate à tortura contra a mulher, à violência, sempre recomendando que os países ampliem, né, as hipóteses legais de aborto. Né, colocando que, por exemplo, limitar a determinada estágio da gravidez ou determinar hipóteses legais não são o mais adequado nos dias de hoje. E aí a gente tem um PL que visa fazer o contrário, né, visa tirar essas possibilidades legais que já são tão escassas. Então, o que pretende esse PL? No caso de violência sexual, acima de 22 semanas, o aborto não seria mais legal e, mais do que isso, a pena do aborto não seria de 1 a 3 anos, como é para as demais hipóteses de aborto. Seria a pena do homicídio simples, né? Então, de 10 a 20 anos. Então, é assim, um grande absurdo, um grande retrocesso, né? E por isso que ficou tão famoso, né, e foi tão discutido que a pena para a mulher que abortasse, tendo sido vítima de estupro, né, seria maior do que a pena do próprio abusador, do próprio estuprador. Né, e seria inclusive maior do que a pena de um crime que a gente tem hoje, de lesões seguida de aborto. Então, se você bate numa mulher grávida e ela sofre um aborto, a pena é de 2 a 8 anos. Então, é menor do que a mulher que sofreu estupro e opta por fazer um aborto. Então, esse PL realmente é um retrocesso. Acredito, aí é uma opinião pessoal, que seja um projeto de lei com fins eleitoreiros, né, para alcançar a mídia, e que realmente aconteceu, né. Sem dúvida, tudo que a doutora Laura trouxe para a gente é muito relevante. Fato é que o Estado não pode submeter a mulher e muitas vezes a própria criança a um sofrimento duplo, triplo, né? E eu falo criança porque, na maioria das vezes, e as estatísticas comprovam isso, o abusador normalmente é alguém da confiança da família, da intimidade da família. Se não é parente, é um vizinho próximo. Essa é uma estatística muito triste, né, Ká? Além de ser uma estatística triste, tem vários espaços onde essa intimidade ela pode acontecer. Apesar da maioria das vezes estar dentro de casa, a gente também dá intimidade a pessoas de outros espaços. A igreja, o clube, tudo que faz parte do nosso convívio é passível dessa troca de intimidade. A escola. Então, assim, quais são os limites? E aí o PL é muito grave, porque além de ser eleitoreiro, além de ser um chamariz para quem é ultraconservador, fascista e todos os istas aí que couber nessa ala. Menos humanista, né? Não, aí é outra ala, é outro bloco. Porque tem
o que a gente está vendo é que há nos períodos eleitorais esse desespero de achar o palanque. Antes, o cara tinha que montar um palanque, dar um show, subir no palanque, estar de corpo presente. Hoje em dia, não. Esse jogo é muito mais amplificado pelas redes sociais e pelas idas e vindas. O próprio governo Bolsonaro demonstrou isso. Ele fazia testes, ele soltava o desejo natural e a sociedade respondia a isso ou não respondia a isso. E ao que a sociedade não respondeu ou não resistiu ou não prestou atenção, foi passando a boiada, como diz o rapaz lá. Então, assim, estamos atentos, mas a gente está atento a tudo porque essa ferramenta aqui acabou com o nosso foco de atenção. Ainda bem que estávamos atentos e esse PL não avançou, porque nós estamos saindo do campo da violência, nós estamos indo para a criminalização da vítima numa pena muito maior do que quem violentou. Então a gente está trocando os papéis por causa de uma visão religiosa, de uma visão moral, de uma análise do que é o papel da mulher nesta condição. Então, assim, a gente abre o espectro de análise para uma coisa muito mais complexa, que está em camadas mais profundas, que não é só política. O cara vai fazer política com isso, mas ele mexe com o emocional, ele mexe com a referência, ele mexe com a família, aí ele mexe com a igreja, com o grupo de doutrinas que a gente tem na nossa vida cotidiana, de todo dia. E a minha dúvida até, acho que a doutora Laura pode contribuir contando um pouquinho mais pela experiência profissional dela. Mas como ficam essas crianças? As pessoas não se preocupam com elas, doutora? Quando elas já estão aqui vivas e deveriam ter saúde, deveriam ter educação, deveriam estar protegidas, né? Porque me parece muito simplista. Eu vi um ou outro defensor desse PL falando e manda para adoção. É simples assim. Mas será Como que se o sistema de adoção no Brasil fosse uma realidade saudável. Será que essa pessoa vive mesmo no Brasil? Será que ela conhece um pouquinho dessa estrutura para se adotar uma criança? Não é simples. E até essa criança ser adotada, quanta coisa essa criança vai ser submetida? Eu vi também recentemente uma influencer falando que a menina é linda, mas que a relação dela tem 20 e poucos anos, se a gente for procurar aí na mídia, a gente vai achar. Ela foi fruto de um aborto, desculpe, ela foi fruto de um estupro, e ela nunca conseguiu se dar bem com a mãe, porque ela era a cara do pai, e a mãe olhava para ela e via o pai, via o abusador, via o estuprador. Olha que conflito, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para abordar esses temas, né, Rafa? Porque a gente só consegue mesmo pensar de verdade, racionalmente e com o coração, quando a gente está no problema envolvido. Porque senão fica muito simples da gente julgar as atitudes dos outros, a criminalizar, né, a banalizar o tema. Sim, e eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que colocar para adoção é sim uma opção da mulher. Né, da mulher, da menina, Mais das uma pessoas vez, que gestam, né? A gente fala muito em mulher e menina, a gente tem que lembrar também que existem homens, né, homens trans que gestam também, pessoas não binárias que também podem gestar, perfeito, bem lembrado. Mas a gente fica batendo em mulheres e meninas porque é realmente a maioria, né? Então, de novo, a gente tem que pensar que a opção da adoção, né, ou não, tem que ser da mulher. Né, porque até essa adoção acontecer, existe um prolongamento da gestação, a mudança do corpo dessa menina, dessa mulher, né, os julgamentos morais que ela vai sofrer na sociedade em que ela vive, né, e a grande questão desse PL também é que ele está excluindo, né, essa causa de exclusão da ilicitude, ou seja, ele está prevendo essa pena de homicídio simples nos casos em que a gestação passa de 22 semanas. Mas por que algumas mulheres chegam a 22 semanas grávidas desejando abortar? Né? A gente tem que pensar o que aconteceu, o que o Estado falhou nesse começo de gravidez, em que ela é uma menina nova,
que não tem um ciclo menstrual regular e por isso demorou a descobrir que estava grávida, porque é uma criança, porque não entende as mudanças que estão acontecendo no corpo dela, porque assim que ela descobriu, ela procurou alguém na escola ou alguém na família ou alguém, né, no sistema de saúde que negou esse direito dela, que tentou dissuadir ela a decisão que ela já havia tomado ou que a família já havia tomado, né, ou que ela foi até o hospital, não conseguiu fazer o aborto, né, a gente tem que pensar que cerca de 10% só dos municípios têm serviço de aborto pelo SUS no Brasil, né, existem estados inteiros que não têm. Então, quem são as maiores vítimas que chegam a 22 semanas? São meninas novas, meninas pobres, periféricas, né, de cidades menores, que não conseguem mesmo chegar a esse serviço. Então, é de novo o Estado falhando com elas. Por isso que elas chegaram a 22 semanas. Não é porque elas estavam em dúvida, não é porque elas não sabiam o que fazer, porque elas são descuidadas, é porque o Estado está falhando reiteradamente com elas. E aí, com essas pessoas que estão em maior vulnerabilidade, quer se impor uma pena desse. Então é isso, né? Você vai ser estuprada, vai ter esse filho forçosamente e vai ser encarcerada, né? É muito violento mesmo. Cruel, né? Muito cruel. Também que o sistema de saúde brasileiro, por mais que ele tenha milhões de vantagens, ele tem muitos problemas, né? O nosso sistema único de saúde, e um deles é exatamente essa questão do tempo, né? De demora no atendimento, de encaixe e tudo mais. E aí, ainda, esse prazo das 22 semanas se torna ainda mais bizarro, né? Porque a menina pode até ter procurado, a menina ou a mulher, enfim, um tempo hábil, mas aí, né, esse dado que eu não conhecia aquela hora trouxe, né, 10% dos municípios terem esse serviço. Então, até adequar tudo isso, estourar as 22 semanas e a pessoa, caso essa, né, aberração desse PL vá adiante, essa pessoa torna-se criminosa. Né? E lembrando que esse PL ele está estacionado, né? Mas ele não morreu. Ele pode a qualquer momento voltar, não sei de que forma, né? Mas o importante é que todos nós estejamos preparados, a sociedade esteja preparada, entendendo a gravidade dessa discussão, para que tenha voz ativa, para que tenha pensamento crítico, para se posicionar em relação a isso, né? No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre educação sexual e sobre temas que caminham junto com este que a gente está discutindo aqui. Até já. Pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar.